Ah, peraí, deixa eu apagar as figuras do Ralph aqui antes de começar. Bom, a palestra de hoje, palestra, aula, exposição, seja lá conversa, seja lá que nome vocês quiserem dar para isso, a hora de hoje é uma continuação, acho que bastante natural do que a gente fez ontem, né? Ontem a gente dava um tabuleiro, por exemplo, um retângulo, um diamante asteca, um hexágono, e a gente se perguntava: como farei eu para contar quantas coberturas esta região admite? Tá? E aí a gente viu duas técnicas que na verdade são, a segunda é uma variação da primeira, mas eu não expliquei dessa forma, mostrei como uma coisa independente. Duas técnicas, eu dizia, para contar coberturas. Tá? Hoje a gente vai fazer coisas parecidas com contar, mas que não são bem simplesmente contar, né? Você pode, por exemplo, querer saber dessas coberturas aqui, quantas tem exatamente 10 dominós na horizontal. Você pode querer saber, dentre essas coberturas todas, qual é a probabilidade de que esse dominózinho aqui esteja presente, e por aí vai. Tá? A gente pode começar a fazer perguntas um pouquinho mais sofisticadas do que uma pura e simples contagem. Então hoje eu vou considerar umas 5, talvez, perguntas diferentes, e eu vou mostrar como respondê-las, mas a ênfase hoje, talvez um pouquinho diferente do que aconteceu ontem, é mais no método do que na resposta, tá? Eu quero mostrar como transformar uma pergunta combinatória dessas numa pergunta algébrica. Muitas vezes uma pergunta sobre aquela matriz de Castellani sobre a qual a gente falou ontem. Né? Vocês lembram da matriz de Castellani? A matriz, deixa eu talvez começar recapitulando a matriz de Castellani, porque ela vai ser um dos nossos grandes heróis. Aqui, ó. Isso aqui é a repetição de ontem. Você tem aquele retanglinho ali, por exemplo, poderia ser outro tabuleiro qualquer, possivelmente até irregular, e pode ser para dominós ou para calições, né? Uma variação mínima aí na técnica. E, bom, o que a gente quer saber? A gente quer saber contar, né? Então a gente monta essa matriz de adjacência, a matriz de adjacência ela não conta direito, aí a gente vê, e dá para botar uns sinaizinhos em alguns lugares, e aí o determinante dessa matriz em valor absoluto, o sinal não é a coisa mais interessante do dia, o valor absoluto desse determinante é o número de coberturas. Tá? Essa é a matriz de Castellani. Tá? Então esse é um dos nossos heróis. E como eu dizia, hoje a gente não vai mais estar só contando, a gente vai estar fazendo perguntas variadas. Vamos começar começar de um jeito bem bobo, tá? Você tem uma região e você quer
considerar as várias coberturas. Aí você olha para um cantinho da figura, digamos que ele seja aquele quadrado amarelo etiquetado com índice I. Tá? Bom, se ele é um cantinho, ele tem dois vizinhos, JJ', né? Sim, em qualquer cobertura você usa um ou outro. Tá óbvio qual é a figura, né? A gente tá falando disso, não, então você continua aqui de um jeito qualquer. E aí você olha aqui para esse cantinho e você diz, ou eu tenho esse dominó, ou eu tenho esse dominó. Tá? E aí, bom, talvez você queira contar, ou talvez você queira, outra coisa plausível de você querer fazer, talvez você queira gerar uma cobertura aleatoriamente. Se a tua região for grande, o número de coberturas talvez seja uma coisa astronômica, bilhões, trilhões, você nunca vai conseguir fazer uma listagem completa delas, né? Mas talvez você queira ter uma noção de como é uma cobertura típica, e aí você quer gerar uma aleatoriamente, mas com o entendimento que isso significa igual probabilidade para todas as Nzão coberturas possíveis. E aí, como é que você faz isso? Você pode começar ali no cantinho, e você pode ir comendo pelos cantos, né? Você diz, oh, eu começo ali naquele cantinho, e aí eu boto o dominó ou vertical ou horizontal, a minha região fica um pouquinho menor, e eu repito o processo, tá? Só que eu preciso saber que probabilidade atribuir a cada um daqueles dois dominós. E, como vocês podem ler aí na transparência, isso, como inúmeras das perguntas que aparecem, é um troço que tem uma interpretação algébrica surpreendentemente familiar, só que familiar querendo dizer uma outra coisa, né? Não aquilo que você estava acostumado, aliás, familiar e errado, porque eu esqueci o módulo pela milésima vez. Então, olha, você está querendo se perguntar ali naquele diagrama que eu fiz ali embaixo da transparência, qual é a probabilidade do dominó estar na horizontal? Tá? Você quer sortear, mas você quer sortear com a probabilidade certa. Você não quer botar meio a meio para absolutamente qualquer pergunta que te passe pela frente. Isso seria estúpido, né? Então, bom, o que é a probabilidade? Bom, existe a matriz de Castellan que conta todas as coberturas. E existe a matriz de Castellan que você joga fora a linha I e a coluna J. O que isso te dá? Isso te dá a matriz de Castellan para a região menos aquele dominó. O que isso está contando? Isso está contando as coberturas que incluem aquele dominózinho IJ. Né? Então, se você quiser saber a probabilidade de aparecer o dominó IJ, você só tem que fazer aquele quociente daqueles dois determinantes. Agora, aquele quociente daqueles dois determinantes é um amigo nosso. Ele é uma entrada da matriz inversa. Né? Então, a inversa da matriz de Castellan, ela dá as probabilidades dos vários dominózinhos aparecerem. Né? Isso para os dominós, né? Se for diferente, for vizinho de J, se não for vizinho de J, bom, a probabilidade deveria ser zero, né? Porque nunca pode existir um dominó impossível, mas a matriz Castellan inversa, ela te dá um outro número, porque ela tem uma outra ideia ali do que fazer. Bom, então isso é um primeiro exemplo, eu acho que relativamente simples, do tipo de coisa que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai formular uma pergunta combinatória, ou probabilística, se quiser, e dar uma tradução algébrica. Essa é uma das traduções algébricas mais simples, por isso eu comecei por ela.
porque era uma questão de achar um número, né? Achar a probabilidade de tal coisa. Tipicamente, você não quer achar um número, né? Tipicamente, você quer fazer uma espécie de um censo das coberturas, tá? Você olha para as coberturas e atribui um número qualquer à cobertura. Pode ser exemplo, número de dominós horizontais, tá? Ou talvez você queira perguntar um número de dominós horizontais na primeira linha, ou qualquer outra coisa do gênero, assim, tá? E aí você quer fazer uma estatística daquilo. Você quer dizer quantas coberturas tem? 0 dominós horizontais, 1 dominó horizontal, 2 dominós horizontais, 3 dominós horizontais. Então você faria uma listinha de números, né? Só que, como a gente está algebraicizando tudo, né? A listinha de números, para a gente não vai ser uma listinha de números, né? Uma lista não é um objeto algébrico. A gente pega cada numerinho desses, né? Olha aqui, eu pego a N aqui, é um número de coberturas para as quais o número que você está estudando é igual a N. Tá? Então você faria uma tabelinha assim, A0, A1, A2, A3, A4, etc. A soma dos A's é o número total de coberturas e cada um deles está contando alguma coisa. Tá? Então, em vez de você fazer uma lista, você bota esses caras como coeficientes de um polinômio, né? Quer dizer, você faz isso, e eu estou vendo que novamente eu não errei, mas dessa vez eu deixei de escrever. Deixei de casar as notações, né? Então, eu posso pensar assim, né, que eu olho para cada cobertura e cada cobertura ela entra no censo depois de responder a pergunta assim: quantos dominós horizontais você tem, ou qualquer coisa do gênero. E aí a gente bota a contribuição dela no espacinho correspondente. O espacinho correspondente é o grau fulano, né? Então esse polinômio aqui, ele faz essa contagem toda. Tá? Bom, agora não tem graça nenhuma a gente dizer que a coisa é um polinômio se ele for ser tratado como se fosse uma lista, né? Se ele é um polinômio, a gente quer usar polinômios com toda a glória algébrica que a gente tem direito. A gente quer multiplicar polinômios, a gente quer fatorar polinômios, a gente quer olhar para a raiz desse polinômio. E a gente quer dizer alguma coisa inteligente sobre isso, né? Bom, em alguns casos a gente consegue, tá? Bom, aqui o exemplo que eu sugeri. Você pode pegar essa letra grega aqui como sendo o número de dominós horizontais da tua cobertura tal, tá? Então olha aqui, nesse retanglinho aqui, esse cara tem 0 dominós horizontais, 2, 2, 2, 4, tá? Então o teu polinômio dá 1 mais x2 mais x2 mais x2 mais x4 dá esse cara aqui, x4 mais 3, x2 mais 1. Tá? Bom, por enquanto isso está sendo tratado como lista, tá? Não houve álgebra zero por enquanto, tá? Mas não por muito tempo. Vamos pegar... Bom, aqui é a promessa que eu já fiz verbalmente, né? Que os métodos algébricos que a gente usa para contar
muitas vezes a gente pode ir lá dar uma reguaribada neles e eles não só contam as coberturas, mas eles fazem esse tipo de recenseamento de que eu estou falando, tá? Eles contam levando em conta seja lá o que for que você queira contar. No nosso exemplo, dominóis horizontais. Então, olha aqui, o que a gente faria? Eu quero olhar para um tabuleiro, que aqui na transparência, esse exemplo minúsculo aqui, e eu quero contar coberturas, mas eu quero contar, levando em conta quantos dominóis horizontais você tem. Então, eu pego a matriz de Castellan e dou uma envenenada nela. Eu dou uma envenenada nela assim, ó. Eu pego as arestas horizontais, que são 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, e eu multiplico por x. Tá? Qual é a lógica disso? Vamos ver se a gente entende. Olha para uma cobertura, digamos essa aqui, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 4. Ela corresponde a um monômio, né? Esse monômio aqui, x, 1 menos x, né? Então, os x's apareceram. E quantos x's apareceram? Apareceram 2, né? Esse aqui e esse aqui. E eles apareceram exatamente quando a gente botou as arestas horizontais, né? Quando tinha uma aresta horizontal, estava lá o x para dizer, opa, mais uma aresta horizontal aqui, me conta. Tá? E se calcula o det dessa matriz aqui, dá... o sinal está certo dessa vez. Dá isso daqui, o determinante. A rigor deveria ter um mais ou menos aqui, porque a gente nunca deu muita bola para o sinal, mas nesse caso está certo, porque aqui na diagonal a gente vê um x à quarta, né? Tem 2 sinais de menos, então é realmente x à quarta, então esse termo está certo, então é isso mesmo. Agora, esse exemplo de contar dominóis horizontais, ele não é o nosso exemplo favorito. Um exemplo mais interessante é você olhar para uma cobertura e definir o volume dela. O que é o volume? O volume, ele pode ser entendido dessas várias formas aqui, ó. A gente pode olhar para a nossa cobertura e com os nossos maravilhosos olhos 3D, a gente vê aquilo como uma pilha de cubinhos, se forem calições, ou com nossos ainda mais maravilhosos olhos 3D que receberam um upgrade segunda-feira de entender o que é uma função altura, a gente vê ali uma pilha de almofadas, né? Aí você vai lá e conta os cubinhos de almofadas, 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos, tá? Então isso é uma definição do volume, tá? Bom, você pode depois chamar aqui, será que isso é uma definição tão natural assim, né? Bom, eu acho que é, sim. A segunda definição, eu acho que ela torna a coisa mais natural. O que a gente está medindo é a distância em flips da cobertura até da tua cobertura em questão, até a cobertura de altura mínima, né? Quer dizer, a cobertura de altura mínima é a caixa vazia, sem cubinho nenhum, nem almofada nenhuma. Então a distância da caixa vazia até uma cobertura qualquer é exatamente o número de cubinhos ou almofadas, né? E a forma de você ir de um para o outro é você, bom, se você começar na vazia, você vai botando as almofadas lá até chegar no lugar em que você quer. Você nunca tem que botar uma almofada e depois voltar a tirar para botar de novo. Você vai botando primeiro as mais baixas, depois as mais altas, por diante, e acaba chegando lá. Tudo isso, aliás, é para uma região sem buracos, tá? Está implícito aqui.
por enquanto, que as regiões têm essa cara aqui. Elas podem ser meio irregulares aqui assim no formato, mas por enquanto nossas regiões não são. Ainda não está valendo isso. Tá? Não pode ter um buraco no meio da tua região. Porque senão nem os teus olhos 3D conseguem ver direito o que está acontecendo ali. A gente vai ter que dar um novo upgrade nos olhos para entender o que é esse barato. Ou finalmente você pode definir o volume como a soma das funções de altura, que aliás explica o nome, né? Como é que você calcula um volume em cálculo 3? Como é que você calcula um volume? Você faz uma integral dupla da altura. Bom, isso é um jeito de calcular o volume, né? Faz uma integral dupla da altura do teu objeto. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Exceto que não é bem uma integral, porque a coisa é discreta, é uma soma numa coisa com dois índices, né? Da altura, que é um inteiro. A menos de uma constante, porque eu quero que a função altura, o valor dela é meio arbitrário, né? Você soma ou subtrai alguma coisa, então você tem que somar uma constante, subtrair uma constante, e aí você tem que dividir por 3 ou 4. 3 ou 4 não é porque eu fiquei em dúvida na hora de escrever isso que era correto, não. 3 ou 4 quer dizer, se forem calições, eu tenho cubinhos e eu divido por 3. Porque cada vez que eu faço um flip, a função altura aumenta de 3. Se forem dominós, eu estou falando de almofadas e cada vez que eu faço um flip aumenta de 4. Eu quero contar almofadas, então tem esse fatorzinho aí. Bom, então aqui contagem é isso, né? Então a letra Q, ela tem várias conotações aí quando você faz contagem de coisas, e ela é a letra tradicional para essa contagem aqui, para contagem com volume. Então você olha para esse somatório aqui, isso é aqui contagem das coberturas. Então vamos que contar as coberturas daquele retanglinho. Então aí as 5 coberturas desse retanglinho 2x4, tá? E de novo, como é que a gente faz como é que a gente envenena a matriz de Castellani para ela agora contar, medir a altura, né? Medir volume, perdão, medir volume da cobertura. Bom, você tem que lembrar, você tem que pensar assim, o que acontece em cada flip? Se eu fizer esse flip aqui, ó, flip, flip, a minha função altura, ela aumenta ou diminui de 4 nesse vértice que está aqui no meio que você não está vendo, tá? Deixa eu talvez explicar a notação, não sei se é tão óbvio a tradução que eu fiz. Aqui a região é formada por quadradinhos adjacentes. Aqui cada quadradinho foi traduzido por uma bolinha. Então um vértice de um grafo. E quadrados vizinhos estão ligados por uma aresta. Então essa figura é uma espécie de dual dessa. Tá? E o que aqui é uma cobertura por dominós, aqui vira um conjunto de arestas que cobre o grafo no sentido que cada vértice está contido em exatamente uma aresta. Tá? Isso é o que chamam dímeros, aliás. Você cobrir o seu grafo por dímeros, que é basicamente a mesma coisa, né? É só uma notação um pouquinho diferente, aqui é conveniente. Então eu penso, olha, se eu fizer aqui flip, flip, tem um deles que tem um volume um maior do que o outro, né?
e eu faço direitinho a conta para ver qual é esse aqui, que é um pouquinho mais alto do que esse. Então eu sei que se eu fizer esse flip de passar daqui para cá, a contribuição tem que ser multiplicada por Q, né, para contar o cara, né? Então, bom, tem esse sinal de menos aqui, a gente já sabe porque que ele está aqui, né? Ele está aqui para compensar a paridade da permutação. E aí a gente botou um aqui, a gente ajusta esse cara aqui com o único valor possível que faz a coisa dar certo, que é esse menos Q que vocês estão vendo. Agora que eu já ajeitei isso tudo, eu boto um aqui, eu me pergunto o que eu tenho que botar nessa aresta aqui para fazer a mágica dar certo. Eu penso, bom, vamos lembrar o que acontece quando eu flipo. Eu faço aqui, flip, flip. Aqui, passar de vertical para horizontal aumentava a altura no vértice do meio, aumenta o volume, portanto. Aqui, passar de vertical para horizontal diminui a altura, porque as cores mudaram, né? Vocês devem lembrar disso. Para ajudar vocês a lembrar, mostrando. Esse desenho aqui, ó. Tá, vocês lembram tem essas orientações diferentes em verde e amarelo, né? Então esse pontinho aqui, por exemplo, é um máximo, mas esse também é um máximo. Esse aqui é um mínimo, né? Isso depende das cores. As cores aqui decidem se vertical é grande, horizontal é pequeno, ou se é exatamente o contrário. Então aqui, voltando para cá, a gente sabe que aqui nesse segundo quadradinho aqui, quadradinho 2x2, né? Esse quadradinho 2x2, passar de vertical para horizontal, em vez de aumentar a altura e portanto o volume, tem que diminuir o volume de 1. Agora esse Q aqui eu já botei, eu já me comprometi. Então como é que eu corrijo? Eu corrijo botando um Q a menos 2 aqui. Tá? E analogamente eu faço esse cara. Então eu tenho essa matriz aqui, é uma matriz de Castellan envenenada, digamos, cujo determinante não só conta as coberturas, que aqui são 5, mas nesse caso que conta, e aliás eu estou vendo que eu botei de cabeça para baixo, né? A ideia era que esse fosse mais alto. Por algum motivo aqui eu errei, não é isso. Resposta correta. É essa, né? Tem dois caras de volume 1 e não dois caras de volume 2. E eu acho que aqui está certo, né? Porque aqui tem um Q e aqui tem outro Q. Tá vendo? Ó? Olha aqui esse monômio aqui. Pique, 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 pique. Ele contribui com Q. Não, o produto é menos Q, mas o cara tem paridade ímpar, né? Ele tem um sinalzinho menos 1, então contribui com Q. E tem esse outro cara aqui, pique, 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 que também contribui com Q. Então tem dois Q, isso é a coisa certa. Sempre dá para fazer. Um jeito de fazer isso é você começar botando uma árvore maximal de uns.
Olha aqui. Vou fazer uma região aqui um pouco irregular. Tá aqui uma região acho que bastante irregular, né? E agora, como que a gente vai montar a matriz de Castellani envenenada? Eu posso começar botando, lembrando, a gente tem esses vértices aqui, né? Do grafo. E esses outros em amarelo. E agora cada aresta tem que ganhar um peso, tá? Então eu começo desenhando, por exemplo, essa árvore aqui, para ficar parecido com o exemplo, eu vou pegar uma árvore que é exatamente o contrário de como uma árvore é, né? Ela está com a raiz em cima e os galhos para baixo. Eu pego essa árvore aqui e aqui nessas arestas eu boto uns, tá? E aí eu venho olhando quadradinho por quadradinho e pensando exatamente o que eu quero contar aqui. Aí eu digo, eu quero contar não sei que coisa. Então isso aqui tem que ser isso. Aqui é o que eu quero. É não sei lá o que. Então eu tenho que botar isso. Tá? E vou montando tudo. Tá? Então esse processo, você está vendo, ele não é peculiar de volume. Ele serve para contar um monte de invariantes. Na verdade, qualquer número que tenha a seguinte propriedade, que ao fazer um flip, esse número sobe ou desce de um mesmo valor. Um valor que é sempre o mesmo para aquele dado flip, né? Então eu tenho que olhar aqui para esse quadradinho aqui e dizer, olha, aqui esse flip aqui, ele faz o meu número mágico, ou ele aqui é tanto e aqui sobe 5, digamos. Aqui é tanto e aqui desce 3. Tá? Então qualquer coisa que respeite essa aditividade por flips, eu posso fazer essa receita. Um exemplo foi dominós horizontais, outro exemplo é volume. Agora, você pode imaginar vários outros exemplos. Você pode, por exemplo, contar dominós horizontais com pesos diferentes. Você pode dizer que um dominó horizontal nessa linha tem peso 1, nessa linha tem peso 2, nessa linha tem peso 3, nessa linha tem peso 5, nessa linha tem peso 8, 13 e assim por diante, ou qualquer outra receita criativa que você invente, você sempre consegue montar uma matriz. Bom, isso eu acho que por si só isso já é interessante, porque fazer a contagem na força bruta é uma coisa exponencialmente complicada, né? Calcular um determinante é uma coisa super rápida, né? Bom, um pouquinho de cuidado aqui, porque isso é um determinante simbólico, né? As entradas não são números, as entradas são polinômios. Mas tudo bem, na pior das hipóteses, se você quiser fazer isso no teu computador, você substitui Q por valores 1, 2, 3, 4, 5 e aí interpola por Lagrange, então ainda é rápido. Tá? Desculpa, o que você estava me perguntando?
eu chequei o que acontecia com o volume quando eu fazia esse flip aqui de cima. Você lembra o que acontece com o volume em cada flip, né? Para cada flip, o volume ou sobe ou desce de 1. E isso depende de 2 bits, da soma de 2 bits. 1 bit é a posição das cores. Se o amarelo está nesse canto, como aqui nesse quadrado, ou se o amarelo está na diagonal noroeste-sudeste, ou se o amarelo está na diagonal nordeste-sudoeste. Isso é 1 bit. E o segundo bit é se você mudou de vertical para horizontal ou vice-versa. Você soma esses 2 bits, você tem a informação se a altura subiu ou desceu. E é sempre a sobe ou desce de 1. Então você usa essa receita para ir montando esses numerinhos aqui. O que basicamente é uma variável formal, tá? Ele não tem, por enquanto, aqui nessa transparência ele não tem valor nenhum, assim. Não é que o que é um número que a gente vai descobrir quanto é que ele vale, tá? Aqui por enquanto ele é uma variável como aquele x grande da transparência anterior, tá? Uma variável no sentido formal do termo. Bom, que a contagem, ela, como a gente está falando de, bom, acho que eu posso botar tudo assim, tem uma fórmula aqui embaixo que depois eu vou falar sobre ela, mas aqueles resultados de contagem sobre os quais a gente falou ontem, eles vinham de você olhar certos tabuleiros especiais, ou se você quiser, certas matrizes de Castellan muito especiais, e aí você ia mexendo lá naquela matriz com muito carinho, você descobria que ela tinha certas regularidades, você acabava conseguindo calcular o determinante dela, tá? Bom, aquela matriz que a gente gostava tanto, ela acabou de ser, digamos assim, enriquecida com um monte de keys em lugares variados, tá? Você pode pensar, bom, e aí, será que aqueles argumentos que a gente deu, eles sobrevivem a esses keys, ou os keys complicaram tudo, virou tudo uma zona, tá? E a resposta é, bom, depende, tá? Em alguns casos, como no caso de um retângulo, vocês não estão vendo um teorema aí no quadro, falando de como que contar coberturas de um retângulo, porque a resposta não é tão bonitinha assim. Como, aliás, ontem ela já era meio esquisita, né? Ela era um produto de números algébricos, né? Agora, no caso do diamante asteca e do hexágono, você tem essas q-contagens que são essas fórmulas maravilhosas aqui, ó. É um produto de polinômios de grau baixinho. Como é que a gente faz isso? De novo, olhando para as coisas com carinho. Deixa eu repetir aqui a figura de que é o hexágono e o diamante asteca. Vendo? Olha aqui. Retângulo, diamante asteca e hexágono. Tá? Ontem a gente contou as coberturas disso. Tá? Hoje eu estou dizendo, aqui na maior cara de pau, não vou demonstrar nada, tá? Que aqueles argumentos de ontem, que aliás ontem também foram apresentados meio pela metade, com boa vontade, eles podem ser estendidos para que contar. E dar essas formas maravilhosas aqui, tá? Então, os caras que fatoram a beça. Deixa eu dar um pequeno, eu disse que eu não ia provar, eu vou dar um pequeno esboço de demonstração, sim. Vocês lembram da conta que a gente fez ontem? Para contar coberturas do hexágono de lados ABC,
a gente tinha que calcular um determinante que era, bom, era exatamente isso aqui, exceto que não tinha essas misteriosas letras Q voando aqui ao lado do binomial. Tá? O fato é que para Q contar, você tem que calcular, bom, o mesmo determinante, de certa forma, exceto que os binomiais viram Q binomiais. Tá? Q binomiais são polinômios muito notáveis. Bom, aqui em cima vocês veem uma definição de Q binomial, que ela é análoga à definição n-n-1, n-m mais 1 sobre m-m-1, 1. Tá? O que uma coisa tem a ver com a outra, aliás, né? O Q binomial vira o binomial se você fizer Q igual a 1. Né? Bom, se fizer Q igual a 1 dá 0 sobre 0, né? Mas se você dividir cada terminho desse aqui por Q menos 1, todos eles são múltiplos de Q menos 1, né? Se aqui fica com Q elevado a N menos 1, mais Q elevado a N menos 2, mais Q elevado a N menos 3, mais 1. E analogamente para os outros, eu só não escrevi assim porque ia ficar mais feio. Tá? Graficamente mesmo, para escrever ia ficar mais feio. Tá? Mas é exatamente a mesma coisa. E aí, se você substituir o Q por 1, aqui daria N, N menos 1, etc. E dá isso aqui. Ou talvez você prefira fazer por L'Hopital. Você quebra esses caras aqui num monte de produtos, hospitaliza esse primeiro quocientezinho aqui, por exemplo. O N vem para frente, o 1 some, o M vem para frente, o 1 some. Aí você fatora aqui uns caras e sobra o N aqui, o M. Quer dizer, fatora não, o Q vira 1, né? O Q vira 1, então você some com o Q, porque ele é 1, dá N sobre N. Bom, bacana, né? Agora, os números binomiais, eles não têm toda a fama que tem, simplesmente por serem um quociente de fatoriais. Números binomiais, eles são bacanas porque eles têm 20 interpretações diferentes, vindas de áreas diferentes da matemática, fórmulas diferentes de calcular. E estão aqui algumas das traduções dessas várias interpretações para Q binomiais. Tá? Então, um jeito de interpretar números binomiais é esse aqui, que é o robozinho do Ralph, que quer ir dessa esquina para aquela outra esquina, só que todas as ruas têm custo 1. Então tem muita ambiguidade, então tem muitos caminhos que ele pode seguir. Exatamente quantos binomial NM, né? Ele tem que escolher dentre os N passos que ele vai dar, inevitavelmente dar em total, ele tem que escolher de forma completamente arbitrária M deles para serem descidas. Tá? O que o NMQ faz? Ele, de novo, olha para todos esses caminhos, mas agora, em vez de simplesmente contar, cada caminho vale 1, você conta essa área aqui, ó. Você olha para essa área aqui embaixo, nesse exemplo é 7, né? E você diz, olha, tem um caminho de área 0, que é esse, point. Um caminho de área 1, que é esse, point. Dois caminhos de área 2, point. E assim por diante, até um caminho de área 15, nesse exemplo. Você conta esses caras todos e você faz o truque que a gente está fazendo o tempo inteiro. Você monta todos esses números num polinômio. Então, em vez de você escrever
uma listinha, 2, blá, 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 até 1, você escreve 1 mais Q2 aqui, outro Q2 aqui, mais 2 Q2, etc, 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 até chegar em Q elevado a 15. Sabe? Bom, ainda uma outra interpretação combinatória, e nessa interpretação combinatória, de repente, o Q já não é mais uma variável formal. Nessa interpretação combinatória, o Q é uma potência de um número primo. Tá? Ou, se você achar isso complicado, ele pode ser um número primo, para facilitar. Você pega esse Fq aqui, é o corpo finito com Q elementos. Tá? De novo, se você acha isso uma coisa complicada e aterrorizante, pensa que Q é um número primo, e aí Fq é Z módulo P. Tá? É um corpinho com P elementos. Tá? Aí você monta esse espaço vetorial aqui, Fq elevado a N, e agora você... Bom, é tudo finito, né? Então o número de subespaços de dimensão M, obviamente, é finito. Né? Você conta quantos subespaços de dimensão M tem. Tá? E a coisa que não sei se é tão óbvia assim, é que esse número de subespaços, ele depende polinomialmente em Q. Tá? Essas duas coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra, não é? Mais ou menos, tá? Tem a ver sim. Tem a ver porque você começa aqui com uma listinha de M vetores. Você bota os teus vetores em linhas assim de uma matriz. Agora você pega a tua matriz e escalona. Tá? O que não altera o subespaço. Aí quando você escalonar vai ter uns um líder em cada linha. A posição desses uns marca esse caminho aqui. Tá? Ou melhor, você deveria virar de cabeça para baixo e olhar isso assim, tá? Que aí a área é um número de entradas onde você tem a liberdade de botar um elemento que você bem entender daqui, e cada um deles te dá um subespaço. Por isso que tem essa relação. Bom, e finalmente quer dizer é o último dessa transparência, tá? Não é a última propriedade dos binomiais. Finalmente a gente tem essa coisa aqui, né? Acho que é uma das propriedades mais básicas do número binomial, é que cada número binomial é a soma dos seus dois vizinhos de cima, né? Você monta o triângulo de Pascal assim, né? Cada cara é a soma dos dois caras de cima. E aqui é verdade, cada cara é a soma dos dois de cima? Bom, mais ou menos, né? É com uma potênciazinha de Q apropriada, e aqui você tem até esse bônus de ter duas fórmulas de recorrência aparentemente diferentes uma da outra, ambas verdadeiras, ambas virando a fórmula que você está acostumado a conhecer se você fizer Q igual a 1. Bom, hoje a aula é um pouco caixa de bombom, né? A gente vai vendo um assunto, outro assunto pulando, assim, tá? Então, esse é o fim daquele bombom, agora outro. Um resultado surpreendente. Se você olhar para um disco quadriculado e se você quer contar, mas agora com Q igual a -1, tá?
Bom, isso é o determinante da matriz de adjacência. Tá? Porque, bom, você tem que fazer Q igual a menos 1 nessa matriz, né? Se você fizer Q igual a menos 1 nessa matriz, o menos do Q cancela com o menos de Castellan e você volta para a matriz de adjacência que você começou. Então, se você Q contar para Q igual a menos 1, você tem o determinante da matriz de adjacência. Agora, o fato, a coisa que está sendo afirmada não trivial é isso aqui, né? É que, surpreendentemente, para esse tipo de região, esse número é menor ou igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que qualquer região que você pegue, essa aqui, por exemplo, desde que ela seja um disco quadriculado, você pode contar as coberturas pares e as coberturas ímpares dela. Tá? Bom, você deveria esperar que a coisa fosse mais ou menos empatada. Tá? Agora, se fosse para ser uma coisa aleatória, né, você ia esperar que a diferença entre pares e ímpares fosse alguma coisa tipo raiz quadrada de alguém, tá? Mas não, o empate, isso aqui é uma dessas eleições ridiculamente apertadas, tá? Você, num eleitorado de 100 milhões de pessoas, o candidato A está ganhando do candidato B por 1 voto. Né? Sempre tem uma... Ou é um empate exato, que par é igual a ímpar, ou a diferença é de exatamente 1. Esse resultado, aliás, aqui é do meu colega, o Carlos Tomé, junto com o Percy Davis, que é o orientador dele. Eu estou sendo super... eu estou pulando referência a tudo. Eu vou distribuir amanhã uma folha de referências de todos esses teoremas. Aliás, uma meta-referência para a aula de hoje é esse livrinho do colóquio de 99, no qual eu falo de que contagem tem referências para alguns desses resultados. E tem, aliás, a demonstração bem feita, quer dizer, bem feita talvez seja uma pretensão, com detalhes, tem a demonstração com detalhes da contagem e que contagem de coberturas do hexágono. Tá? Esse resultado que a gente acabou de falar, ele está detalhado aqui no livrinho do colóquio. Espera aí, estou me perdendo. Sempre eu mostrei. Bom, vamos acabar a aula de hoje soltando essa hipótese de que as regiões não têm buracos. Então, esse ainda não vira agora sim. Para uma região com buracos, tem mais um númerozinho desses, que eu acho que é bastante natural de se considerar, que é o que se chama o fluxo da cobertura. O que é o fluxo? O fluxo, a ideia é que você pensa que os dominózinhos eles estão rodando aqui, que isso aqui é um cano, que os dominós rodam aqui, e aí você mede, bom, através dessa parede aqui, os dominós estão fluindo assim, ou estão mais ou menos parados, né? O que isso quer dizer exatamente? Você pode contar os dominós que cruzam o corte, só que você tem que contar algebricamente, tá? Contar com um sinal. Porque você tem que ver se o vermelho está desse lado e o amarelo desse, você convenciona um sinal mais, por exemplo.
E aí, se for o contrário, se o vermelho estiver desse lado e o amarelo desse, marca menos. Tá? Então, o efeito disso é que isso fica invariante por flip. Tá? Se eu flipar, mesmo se eu flipar exatamente aqui em cima do corte, o fluxo não muda. Se eu flipar longe do corte, é óbvio que o fluxo não muda, né? Mas mesmo se eu flipar exatamente em cima do corte, o fluxo não muda. Agora, tem uma outra definição aqui do fluxo que eu convido vocês a refletirem sobre ela um minutinho. Vocês lembram das funções altura, né? As funções alturas começam assim, você diz que aqui vale 0, e aí você vai propagando, e aí na fronteira o valor está amarrado, não é? Bom, nessa fronteira, né? Para chegar nessa fronteira aqui de dentro, eu tenho que passar pelo meio da região. Então, aquele papo de que na fronteira a função altura não dependia da cobertura, é verdade para regiões assim, regiões sem buracos. Para regiões com buracos, não é verdade que a função altura independa da cobertura. Tem uma diferença aqui entre a função altura aqui e aqui, que você só pode saber olhando para o que acontece aqui dentro. Se aqui dentro você fizer esse caminho aqui, pique, 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 a função altura aqui é uma. Se você fizer pique, 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 a função altura é outra 4 mais baixo, digamos. E se você fizer pique, 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 fica ainda 4 mais baixo. Então tem vários valores possíveis. Você pode medir essa diferença. Essa diferença entre as funções altura aqui e aqui. Você pode tomar essa diferença. De novo, tem que somar uma constante, dividir por 4, fazer não sei mais o que. Mas a menos de um pequeno ajuste, essa diferença é uma definição válida para o fluxo. E, bom, como eu já chamei a atenção de vocês, o fluxo é invariante por flips. E tem essa última frase aqui, em muitos casos vale a recíproca, uma frase extremamente não matemática, né? Quer dizer, muitos casos. Bom, muitos casos... Bom, o que quer dizer recíproca, primeiro de tudo? Recíproca quer dizer o seguinte, que duas coberturas são mutuamente acessíveis por flips, se e somente se elas tiverem o mesmo fluxo. Isso é a recíproca. Isso vale nessa região? Sim. Isso vale em qualquer região com um buraco que seja um subconjunto do plano quadriculado. Tá? Agora, isso não vale numa região quadriculada que não seja necessariamente... Espera aí, aqui, né? Aqui dá mais certo. Que não seja necessariamente um subconjunto do plano quadriculado. Eu vou desenhar uma aqui para vocês, ó. Tá? Essa é a região. Isso aqui, para mim, são quadrados. Tá? São quadrados no sentido combinatório. Eles não são quadrados no sentido de geometria euclidiana do quadro negro, mas dane-se, não é disso que eu estava falando. Tá? O bordo está aqui, né? Tem duas componentes, a componente de dentro e a componente de fora. Aliás, espera aí, esse exemplo ainda não é bom. Eu tenho que fazer ele ficar mais gordo para
ser um exemplo do que eu quero. Pronto, agora é um exemplo do que eu quero. Essa região, ela admite exatamente 4 coberturas. Tá? Porque olha aqui. Olha para esse quadrado aqui. Que dominóis eu posso botar nele? Eu posso botar esse ou eu posso botar esse. Bom, um é espelhado do outro, né? Então não tem grandes diferenças. Vamos olhar para esse. Esse dominó impõe que esse quadradinho aqui, ele só ficou com um vizinho agora. Então eu sou obrigado a fazer isso, isso. Tá? Analogamente, esse cara aqui, ele pode vir para cá ou para cá. Tá? Então, digamos que ele venha para cá. Isso. Bom, tá aí uma cobertura e são exatamente 4, porque o que eu tenho é que escolher o sentido dessas duas. Eu chamo isso de escadas. Uma escada circular. Tá? Mas como uma escada do Escher, né, que sempre sobe. Isso aqui para mim é uma espécie de uma escada do Escher que sempre sobe. Também ela é um zigue-zaguezinho assim, né? Você vê os degraus aqui, então isso parece uma escada nesse sentido. Né? Então são duas escadas, uma do lado da outra. Tá? Bom, se eu inverter o sentido das duas escadas, da de fora e da de dentro, o fluxo se mantém. Né? Porque o fluxo eu posso calcular ele aqui assim, por exemplo, nesse corte. Ó. Aí o fluxo está sendo 1 aqui. Se eu mudar o de dentro e o de fora, ele continua sendo 1, porque o dominó passa daqui para cá, as cores estão respeitadas, o sentido é o mesmo. Então o fluxo se manteve. O fluxo se manteve, mas obviamente é inacessível por flip. Não tem flip nenhum que eu possa fazer, nem nessa configuração, nem na outra. Tá? Agora, isso é basicamente a única exceção. Tá? Tem uma caracterização exata disso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre coisas com buracos amanhã. Mas o que eu queria concluir hoje é com essa observação aqui. Que é que o fluxo, ele, de novo, ele pode ser contado por uma variação da matriz de Castellani. Bom, aquele argumento da árvore que eu dei para o Ralph, ele mais ou menos funciona aqui, né? Você tem que fazer uma árvore aqui, mas, opa, a tua árvore não pode dar a volta por aqui, porque uma árvore não tem ciclos, né? Então esses caras aqui ficam abertos. Aí na hora de ajeitar aqui, eu não posso ajeitar pelo argumento do flip. O argumento do flip não faz mais sentido, porque não existe um flip indo de um fluxo para outro fluxo. Mas se eu argumentar de um jeito um pouquinho diferente, eu vejo o que tem que ser os valores aqui. Os valores aqui estão amarrados e tem que ser essas coisas. Então aí eu conto. Bom, gente, obrigado. Amanhã eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre regiões quadriculadas que não são discos, tá? Então isso aqui é um comecinho que a gente vai fazer amanhã. Obrigado.